Fala, galera. Bom, agora a gente vai falar sobre potência, né? A potência de um corpo, a potência de uma máquina, a potência de maneira geral. Potência, né? É uma grandeza que está associada com a rapidez em executar um serviço. É a rapidez e a velocidade com que eu executo alguma coisa. Então, fala assim, eu tenho um carro muito potente. O que significa ter um carro muito potente? É que esse carro, ele vai produzir, ele vai realizar o trabalho com uma rapidez muito grande. Então, o motor dele vai trabalhar muito rápido para que as rodas girem o mais rápido possível. Eu tenho um chuveiro muito potente, então ele vai transformar muita energia elétrica, né? Vai transformar uma grande quantidade de energia elétrica em calor, o efeito Joule, muito rápido. Tá? Então, quando eu falo em potência, tá ligado à velocidade com que eu executo um serviço, que eu executo um trabalho, que eu executo alguma coisa. Tá? Então, eu sou um vendedor de uma loja. Então, eu sou um vendedor que eu tenho um grande potencial, sou um vendedor muito potente. O que significa? Que eu faço muitas vendas, eu faço um número maior de vendas do que os meus parceiros de trabalho, tá? Número de vendas muito rápido, no mesmo período de serviço, né? 8 horas, 10 horas, tá? Então, eu tenho um maior número de vendas no mesmo período de tempo, tá? Então, potência nada mais é do que a razão entre o trabalho realizado e o tempo, tá? Então, quando eu falo em potência, potência nada mais é do que o trabalho realizado dividido pelo tempo gasto. Tá? Então, quanto maior o trabalho, maior a minha potência. Quanto menor o tempo gasto, maior vai ser a minha potência. Tá? Então, quando eu falo em potência, a potência, tá? Ela sempre vai ser dada em watts, pode ser dada em cavalos, tá? Mas, de modo geral, a gente sempre usa watts. O trabalho é sempre dado em joules. E o tempo em segundos. Tá? Eu posso calcular a potência de um material através de um gráfico. Tá? Potência, tempo. Aí tem um gráfico, sei lá, assim. Né? A área desse gráfico é igual ao trabalho realizado. Tá? A área do gráfico é igual ao trabalho realizado. Tá? Então, num gráfico potência versus tempo, a área vai ser o trabalho realizado. Então, se você tiver a área, né, você consegue calcular a potência aí. Tá? Quando eu falo em potência, tá, eu posso calcular a potência de alguma coisa, né, de um carro, de um objeto, de uma pessoa, também de acordo com a força que ela faz. Tá? Então, a potência pode ser dada também força vezes velocidade. Tá? Então, a potência de uma pessoa pode ser calculada pela força que ela faz, sempre em newtons, e a velocidade que ela se encontrou, em metros por segundo. Tá?
Então, a potência instantânea de alguma coisa, então, a potência de uma pessoa ao empurrar uma geladeira, por exemplo, é a força que você está fazendo vezes a velocidade que você está colocando essa geladeira para andar. Tá? Então, quanto mais rápido você colocar essa geladeira para andar, maior é a potência. Quanto mais força você colocar, maior é a potência. Mesma coisa de um carro. Tá? Então, a potência de um carro é a força que ele está fazendo vezes a velocidade que ele se encontra. E outro tipo de potência que eu tenho, tá, são as potências que são utilizadas, por exemplo, nas cachoeiras, nas quedas d'água, em usinas hidrelétricas. Nas usinas hidrelétricas, por exemplo, eu tenho uma determinada potência, que é a água que vai cair e vai fazer as hélices girarem, tá? Essa água que cai, né, ela vai ter uma energia potencial gravitacional. Se a gente lembrar da energia potencial gravitacional, que é massa vezes gravidade vezes altura, né? Essa massa da água, tá? Ela pode ser a densidade da água vezes a vazão. Por que a densidade da água vezes a vazão? Se eu tenho uma torneira aberta, pequenininha, né, caindo um pouquinho a água, ela vai cair uma quantidade de água. Se eu abrir mais, a vazão é maior. Então, a massa de água que vai cair vai ser maior, tá? Então, se eu quiser calcular a potência de uma torneira, de uma cachoeira, enfim, de um fluido qualquer, eu vou fazer a densidade desse fluido vezes a vazão, vezes gravidade, vezes altura. Tá? Então, eu vou trocar a massa da minha energia potencial gravitacional por densidade vezes vazão. Eu tenho a potência de uma cachoeira, de uma queda d'água, densidade, vazão, gravidade e altura. Então, a potência, sempre em watts, a densidade, a vazão, em gramas por centímetros cúbicos, ou metros por quilogramas por metro cúbico, a vazão, metros cúbicos por hora, a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e H é a minha altura, que é dada sempre em metros, em quilogramas por metro cúbico. Tá? Então, assim que eu calculo a potência de uma cachoeira, de um cano, de qualquer coisa, né? Que esteja jorrando água, um fluido qualquer. Tá? Então, a potência é assim que a gente vai calcular. Tá? São dessas maneiras que a gente vai calcular. Então, eu posso calcular a potência. O trabalho dividido pelo tempo. Posso calcular a potência. Força vezes velocidade. Posso calcular a potência, nesse caso, em queda d'água, numa cachoeira, numa torneira, densidade, vazão, gravidade e altura. Tendo a potência, tá? Eu nunca vou ter aí uma máquina 100%, que toda a potência dela é utilizada para fazer um movimento de um corpo, de uma bicicleta, de um carro. Eu sempre vou ter perca de potência nesse meio caminho, tá? A água também, caindo de uma cachoeira, eu vou ter perca aí
né? Atrito com o ar, enfim, eu vou ter perca, eu nunca vou ter um rendimento total, tá? A gente já viu essas questões nas leis da termodinâmica, tá? Aqui também, eu não consigo ter uma máquina 100%. Sempre tenho máquinas que têm um rendimento menor, tá? Sempre uma perca, uma potência dissipada, tá? Então, o que que eu falo? Eu falo do rendimento dessas máquinas, tá? Do rendimento que ela vai ter. E como eu vou calcular esse rendimento? Tá? Esse rendimento, tá? É sempre a potência útil dividido pela potência total, tá? Potência útil dividido pela potência total. Então, vamos supor que a minha potência útil seja de 7 watts. E minha potência total seja de 10 watts. Então, 7 dividido por 10, 0,7. Tá? Então, 0,7, eu tenho uma máquina de rendimento de 70%. Tá? É uma máquina de um rendimento de 70%. Então, esse rendimento dessa máquina sempre será menor que 1. Tá? Sempre será um valor menor que 1. Esse N aqui, o N sempre será menor que 1. Porque lembre-se, eu nunca vou ter uma máquina 100%. Tá? Sempre vou ter uma máquina 90%, posso chegar a 99%. Mas nunca uma máquina 100%. Tá bom? Então vamos lá para os exercícios aí. O primeiro fala o seguinte: uma força constante atua sobre um corpo de 3 kg, modificando sua velocidade de 2 para 12 metros por segundo, em 5 segundos. Qual é a potência do corpo devido à força? Tá? Então eu tenho a potência desse corpo aí, eu vou ter que calcular. Então, o que eu tenho? Primeiro vamos calcular o trabalho. Trabalho é igual massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2, menos massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. O que eu vou fazer? Eu vou calcular as duas energias cinéticas, a inicial e a final, a de 12 e a de 2. E aí eu vou ter o trabalho realizado por ele. Então, ele tem uma massa de 3 vezes 12 ao quadrado dividido por 2, 3 vezes 2 ao quadrado dividido por 2. Aí a gente lembra, trabalho é a variação da energia. Tá? Então, 3 vezes 144 dividido por 2, menos 3 vezes 4 dividido por 2. Então, trabalho 3 vezes 72, menos 3 vezes 2. Simplifiquei o 2, tá? 3 vezes 72, 216. 3 vezes 2, 6. Trabalho, 210 joules. Então, ele realizou um trabalho de 210 joules. Potência é o trabalho dividido pelo tempo. 210 dividido por 5. 42 watts de potência. Tá? Alternativa E. Tá? Então, ele teve uma potência aí de 43, 42 watts. Então, a primeira coisa que eu fiz, calculei o trabalho, né? Variação da energia cinética, que é um carro, é um objeto que está em movimento. Então, variação de energia cinética é igual ao trabalho. E aí, ele me deu o tempo, que é 5,
calculei, usei a fórmula da potência. Beleza? O 2 fala assim: um carro lançado pela indústria brasileira tem aproximadamente 1.500 quilos e pode acelerar do repouso até uma velocidade de 108 km por hora em 10 segundos, em terreno plano. Nessa situação, é correto afirmar que a potência desse veículo vale, né? Então, eu quero a potência. Então, de novo, vou calcular a variação da energia cinética. Só que a variação da energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Ele vai de 0 a 108. 0, 108 km por hora, dividido por 3,6, para transformar em metros por segundo, tá? Vai dar 30. Então, ele vai de 0 a 30 metros por segundo. Galera, eu não preciso calcular as duas energias cinéticas. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, menos massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Porque a velocidade aqui vai ser zero, tá? Então, tudo isso aqui vai zerar. Então, eu vou ter 1.500 vezes 30 ao quadrado dividido por 2. 1.500 dividido por 2, 750 vezes 900. 750 vezes 900. Zero, 45, sobe 4, 63, 67. 675.500 watts. Dividindo por 1.000, 675.000 quilowatts. Agora eu vou calcular a potência. Trabalho dividido pelo tempo. 675. E ele falou que o carro gastou 10 segundos. 67,5 kilowatts de potência. Alternativa aí. Tá? Eu dividi por 1.000, porque olhando aqui nos exercícios, nas alternativas, todos estão em kilowatts. Tá? Então, eu já dividi por 1.000 para facilitar aí no final. Tá? Então, de novo, calcula a variação da energia cinética. Nesse caso, como ele parte do repouso, é zero. Né? Não precisei calcular. A segunda. 3. Considere uma locomotiva puxando vagões sobre trilhos. Em um primeiro trecho da viagem, ela aplica uma força de 1 kN, ou seja, 1.000 newtons, aos vagões, que se deslocam a 10 metros por segundo. No trecho seguinte, é aplicada uma força de 2 kN e a velocidade é de 5 metros por segundo. A razão entre a potência no trecho inicial e no segundo trecho, no trecho final aí, tá? Quanto que é? Tá? Então, qual é a razão entre as duas? Então, potência é a variação da energia dividido pelo tempo. Ou seja, é o trabalho dividido pelo tempo. Trabalho é força vezes distância. Então, distância dividido pelo tempo é velocidade. Força vezes velocidade. Então, na primeira, 1 vezes 10. E na segunda, 2 vezes 5. Então, na primeira, 10 kilowatts. E na segunda, 2 vezes 5, 10 kilowatts. Tá? Então, as duas, tá? As duas, deu 10. A razão, 10 dividido por 10, 1. 1, alternativa B. A gente viu lá que
a potência pode ser a força vezes a velocidade. No primeiro trecho, ele fala que tem uma força, faz uma força de 1 kN. Coloquei 1 aqui, coloco o quilo lá no final. Dá uma velocidade de 10, então 1 vezes 10, 10. E a segunda tem uma força de 2 a uma velocidade de 5. 2 vezes 5, 10. Então, o trabalho aqui das duas é igual. 10 dividido por 10, 1. Então, a razão entre os dois aqui é 1. E na última aí, um guindaste elétrico com potência mecânica de 300 watts leva 15 segundos para içar uma caixa de 540 newtons de peso até uma altura de 1,60 m. É possível calcular a eficiência do guindaste nesse processo da seguinte forma. Em primeiro lugar, determina-se qual a energia total dissipada para içar o caixote. Em seguida, calcula-se o ganho de energia potencial gravitacional pelo caixote, ao subir a uma altura de 1,60 m. Por fim, calcula-se a eficiência do guindaste, efetuando o quociente entre o ganho de energia potencial pela energia total. Em geral, multiplica-se esse resultado por 100 para expressá-lo em forma de porcentagem. Sendo assim, o valor próximo da eficiência desse guindaste, tá? Então, primeiro, vamos calcular a potência dele aí. Potência. Trabalho dividido pelo tempo. Está falando que ele tem uma potência de 300 e gasta 15 segundos. Regrinha de 3. 3 vezes 15, 45. 4.500 joules. Né? A energia que o caixote vai usar. Energia potencial gravitacional. Massa vezes gravidade vezes altura. Tem 540. 540 não, né? 54 vezes 10 vezes a altura, que é 1,6. Tem energia potencial gravitacional. 864 joules. Então, ele tem 864. Usou 864 de 4.500. 864 dividido por 4.500. Agora, 864 dividido por 4.500. 0,19,2. Para transformar em porcentagem, próximo exercício falou, multiplica por 100. 19,2. 19,2. 19,2%. Para mim, me dá a alternativa C. Dúvidas, galera? Não esqueçam de fazer aí na plataforma, colocar em ordem lá, beleza? Falou, galera. Bia, eu tô separando para você o negócio que você me pediu e já te mando, tá? Hoje eu ainda te mando.